Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Karina Braga, eu sou psicóloga clínica e hoje eu vou falar sobre um filme que eu gosto muito, que se chama Cisne Negro, e vou fazer análise desse filme baseando pela terapia de aceitação e compromisso, a terapia baseada em processos e comentar alguns simbolismos que também tem nesse filme. Então, para quem não conhece esse filme, ele foi lançado acho que em 2011, é bastante antigo. Então, lembrando que sim, vai ter spoiler, mas como é um filme antigo, acredito que não terá problema. Então, o objetivo aqui é a gente analisar como se fosse a Nina trazendo para a terapia, né, as queixas dela. Que no filme ela é uma bailarina e ela vai desenvolver a performance do cisne branco e do cisne negro. Só que ela está tendo muita dificuldade em desenvolver o cisne negro. Então, essa seria a queixa dela. Então, vamos lá. Então, as queixas que a Nina pode trazer no consultório seria a dificuldade com a performance do cisne negro, a dificuldade com as mudanças de papéis, ou seja, ela desenvolve muito bem o cisne branco, mas tem muita dificuldade com o cisne negro. Ela tem dificuldade em dizer não, principalmente em dizer não para a mãe dela. Medo e culpa por desagradar. Então, em algumas cenas do filme mostra ela se sentindo bastante intimidada com, com as investidas da mãe dela, né? Então, ela sente medo e culpa e acaba não conseguindo dizer não para ela. Falta de autonomia, dificuldade de enfrentamento das situações difíceis, alucinações. A Nina ela acaba desenvolvendo um quadro de esquizofrenia, né, durante a trajetória dela, na performance dela com o Cisne Negro. E também perfeccionismo. Ela é extremamente perfeccionista em relação ao balé. Ela treina muito, exaustivamente. E a primeira coisa que a gente poderia fazer, né, numa situação clínica é justamente começar a investigar as queixas, né? Então, ela trouxe, né, uma série de queixas para a gente. Então, a gente pode começar a perguntar quando começou as alucinações. Então, no caso do filme, a primeira vez que mostra ela tendo uma alucinação é depois que ela fez o primeiro teste para o cisne branco e para o cisne negro, né, para ser a protagonista do balé. E ela tá indo caminhando em direção ao metrô e de repente ela vê uma mulher e quando ela não chega a esbarrar, né, mas ela passa pela mulher, ela acaba se vendo nessa mulher. Então, no filme, seria essa primeira cena onde ela começa a ter as alucinações. Mas a gente não sabe se ela já teve isso antes, né? Então, o filme ele apresenta dessa forma, mas a gente não tem o histórico anterior da Nina, se ela já teve algum tipo de alucinação, algum quadro esquizofrênico, né? E também a gente pode perguntar por que ela tem dificuldade de enfrentamento, de enfrentar situações difíceis. Por que a Nina está presa no papel da menina doce, né? Porque a mãe vive chamando a Nina de menina doce. Então ela tem dificuldade em desenvolver o seu lado mulher, o seu lado adulta. E qual o motivo de querer ser perfeita, né? Porque a Nina ela se cobra demais no balé e ela busca a perfeição assim exaustivamente, como eu já falei. Mas de onde veio isso? Por que ela quer tanto ser perfeita? E aqui eu trouxe o sistema de rede da Nina, que o sistema de rede nada mais é do que um quadro que a gente faz para ter uma noção de causa e efeito das situações, né? Então, aqui nós temos a dificuldade com o papel do cisne negro, e essa dificuldade, ela desencadeia, né, por exemplo, o medo de ser substituída, ela tem a pressão para manter o papel, então ela tem medo de ser substituída, então isso também acaba gerando uma pressão para realmente conseguir desenvolver o papel do cisne negro. E também essa dificuldade com o cisne negro acabou também desenvolvendo esquizofrenia, até onde o filme mostra pra gente. E essa dificuldade em desenvolver o papel do cisne negro, ela também traz muita tensão muscular na Nina, muita rigidez corporal. E que essa é um dos principais problemas, né? Ela não consegue relaxar a musculatura. Então, por isso, ela não consegue passar todo aquele ar de sensualidade que o cisne negro precisa. E tem aqui também, eu coloquei o modo da criança ingênua, né, que teme autoridade, que é a menina doce. Então ela tá tão presa no papel da menina doce que ela não consegue desenvolver outros tipos de papéis e, consequentemente, o cisne negro. Isso também gera outros problemas bem ruins, como a automutilação. Ela tem um pouco disso, né, de ficar se coçando. É bem complicado e parece que ela já teve esse quadro antes, né, como mostra no filme. E aqui a mãe impede a autonomia de Nina e a independência de Nina como mulher. Então, tudo isso gera todo esse problema que vai, consequentemente, trazer a esquizofrenia e também a dificuldade na profissão dela, que é desenvolver essa habilidade do balé, né, da interpretação.
E aqui eu trouxe o metamodelo da Nina, que é a mesma coisa do outro quadro, só que com mais detalhes e com mais informações. Então, eu vou falar algumas delas, né? Aqui na parte biofisiológica, nós temos a tensão muscular, né, que traz essa rigidez corporal nela. E a questão do afeto, né, ela se sente muito retraída e desajustada por conta de não conseguir sair desse papel da menina doce. O comportamento dela também traz um treino exaustivo, essa questão da menina meiga, a automutilação, como eu já falei, a motivação dela, né? Por que ela busca tanto essa questão da perfeição? Uma coisa também pode ser por conta dela querer o destaque na carreira, né? Ela quer se destacar como bailarina, tem a ambição de ser uma grande bailarina. A questão sociocultural tem a competição entre as bailarinas, né? E a pressão por conta do tempo, da idade, já que a bailarina anterior a ela foi se aposentou, né, digamos assim, por conta da idade dela. E isso aqui que eu acho muito interessante, né, o self. O self, ele é o eu. E ela tá super identificada com ser bailarina. Porque tanto tem uma cena no filme que um cara, né, lhe pergunta para ela quem era ela, né? Ele queria saber o nome dela. E ela respondeu, eu sou dançarina. Ou seja, ser dançarina vem primeiro do nome dela. Ela não responde eu sou a Nina, não, ela responde eu sou dançarina. Então ela tá super identificada com esses papéis aqui. E também essa questão da cognição, né, essa crença que ela tem que tem que ser perfeita, que tem que ser perfeita o tempo inteiro. Isso aqui é mais para termos um quadro geral também, né, de quais são os problemas e o que está acontecendo no caso clínico, e também para pensar em soluções. E aqui podemos entender um pouquinho de como isso acontece por conta do histórico de vida da Nina. Então a gente observa um excesso de cuidados da mãe. Então a mãe ela realmente não deixa a Nina se desenvolver aqui, né? A mãe não permite o desenvolvimento da autonomia de Nina, ou seja, ela está o tempo inteiro tratando a Nina como se fosse criança. Ela não deixa ela tirar a roupa dela, fica o tempo inteiro vigiando, marcando. Ela está presa no papel da menina doce. Também tem essa questão, né? Por influência da profissão da mãe, Nina acaba seguindo os mesmos passos no balé e se torna bailarina profissional. Então, a mãe influenciou muito também nessa escolha do balé, da profissão. Eu acredito que ela gosta, sim, dessa profissão, porque tem um momento no filme que ela fala, né, que ser bailarina é algo muito belo, a história, né, do balé é muito bonita. Então, eu acredito que ela realmente gosta da profissão. A questão é que ela está super identificada com isso. E também tem muita dedicação ao balé e treinos exaustivos. E quais seriam as possíveis intervenções pela ACT, né, pela terapia de aceitação e compromisso? Então, a gente teria que trabalhar o eu conceitualizado de Nina, né, que é desapegar um pouco desse papel assim de ser só uma boa menina e desenvolver outros tipos de self. Tem a dificuldade de se impor também, desenvolver habilidades de imposição, que durante o filme ela acaba desenvolvendo isso. Só que, junto com isso, vem a questão da esquizofrenia, né, que é a doença mental que ela acaba desenvolvendo. Também de fazer uma difusão da crença e pensamentos de perfeição. Então, ela está muito fusionada com essa crença, então seria a desfusão, né, seria justamente ela desapegar um pouco dessa crença e pensar em outras possibilidades também nessa questão cognitiva. Porque no filme, né, o que dá a entender é que, assim, é da casa pro balé, do balé pra casa, assim, ela não tem vida. Ela não tem amigos, ela não tem relacionamentos, então ela fica o tempo inteiro presa nisso. Talvez uma opção seria variar esse comportamento e acabar desenvolvendo interesse por outras áreas também. Tem essa questão da extrema identificação com ser bailarina e melhorar o comportamento de autonomia e posicionamento. E um dos valores dela, que ela demonstra bastante no filme, é justamente a arte e a beleza, né? Ela gosta dessa parte. Eu trouxe essa cena aqui, que é uma cena que, se aparecesse no consultório, ela seria clinicamente relevante. Porque quando ela descobre, né, que ela vai ser a bailarina principal, a mãe compra um bolo. E ela não quer comer o bolo porque por questão de peso na questão do balé, né? Então ela fala que ela não quer comer o bolo. Daí a mãe faz uma cena e ela pede desculpa, né? E acaba comendo o bolo mesmo sem querer comer.
Acho curioso porque no balé, quando ela está tendo ainda muita dificuldade por conta do cisne negro, o professor acaba dando uma bronca nela e ela pede desculpa também, igual essa cena aqui. Nessas duas cenas ela pede desculpa. Só que dessa vez ela recebe uma punição do professor. Então, com a mãe, ela recebe o reforço positivo, né? Ela acaba recebendo o reforço de que ao pedir desculpa, as coisas ficam bem. E no caso, com o professor, ela recebe uma punição, ou seja, ela pede desculpa e as coisas não ficam bem, elas ficam piores do que já estavam. Então, isso aqui seria um comportamento relevante ou clinicamente relevante na clínica, né? O pedir desculpas. Então, quando ela sente que desagradou alguém, ela pede desculpa. E durante o filme, né, depois dessa punição que ela recebeu do professor, ou do diretor do balé, né, ela tem uma cena onde a mãe quer tirar a blusa dela para ver se ela estava se coçando ainda, né, se tinha marcas de coceira. E nesse momento ela diz que ela não vai mostrar. Então houve, né, uma mudança de comportamento nessa questão, né, no filme, né. Então só trazendo para vocês aqui que isso seria um comportamento relevante e que poderia aparecer na clínica, por exemplo. Vamos supor que a Nina no consultório, ela percebe que talvez tenha falado alguma coisa que não devia ou desagradou o psicólogo, e daí nesse momento ela pode pedir desculpas, né, que é um comportamento clinicamente relevante. E outra questão interessante no filme são os simbolismos, né? A vantagem dos filmes do cinema é que eles trazem bastante simbolismo pra gente. E nesse aspecto mais onírico seria a passagem do cisne branco para o cisne negro. Então, esse é o objetivo da Nina. É sair desse lado, assim, muito doce, muito menina doce, meiga, para desenvolver outros aspectos da personalidade dela, que seria o cisne negro. Então, nós temos o cisne branco, que é reforçado pela mãe, ou seja, a mãe reforça cada vez mais a Nina a se manter nesse papel de ingenuidade, sem autonomia. E ela precisa desenvolver o repertório do cisne negro para conseguir justamente também dançar no balé. Então, o objetivo é integrar o cisne branco e o cisne negro dentro de si mesma. Então, o cisne branco é a ingenuidade, a pureza, o cisne negro seria a sensualidade, a autonomia, o lado mulher da Nina mesmo. Só que nesse processo, infelizmente, ela acaba desenvolvendo a psicopatologia, que é a esquizofrenia. E no filme, nós temos um cisne negro, né, que é a Lily. A Lily é a personificação do cisne negro. E não é à toa que elas se aproximaram, porque a gente pode até fazer uma leitura assim, dos opostos complementares, né? Então, a Nina tem características que a Lily poderia desenvolver e vice-versa, né? Mas no caso do filme, a Nina precisa mais da Lily do que a Lily da Nina. Então, ela se aproxima, né? As duas se aproximam e ela acaba, por conta dessa aproximação, acabando aprendendo com ela, né? Um pouco como ser o cisne negro. Essa questão do beijo do cisne negro, né? Que no filme, nessa cena, ela tá tendo uma alucinação. E o beijo, nos contos de fadas, no simbolismo, ele traz como se fosse uma união. Nos contos de fadas seria a união do feminino e do masculino, ou do espírito com a psique, que é a alma. Então, nesse caso, a gente pode trazer o beijo como no momento do ápice da Nina, quando ela está trabalhando há meses e meses para desenvolver o cisne negro e tendo muita dificuldade. E daí, nesse processo de aproximação com a Lily, né, nesse momento também de alucinação, esse beijo seria o simbolismo dessa união, quando essa união de fato aconteceu, quando ela realmente consegue personificar o cisne negro dentro de si mesma e também no balé. Tanto que, lembra que eu falei que ela tinha muita rigidez corporal? Quando ela sai com a Lily, ela acaba também usando substâncias, drogas, álcool, e isso ajuda ela a relaxar o corpo. E por causa disso, né, por conta desse relaxamento que ela teve, é que finalmente o cisne negro, né, digamos assim, brotou nela, floresceu nela, e que pode ser representado pelo simbolismo do beijo, né? E a busca pela perfeição, né? O que isso significa, essa busca pela perfeição? No filme, né, eles descrevem a perfeição como se fosse um impulso que vem de um lugar sombrio e instintivo, que é um momento de entrega e fluidez.
Então, quanto mais você se entregar na dança, mais perfeito você será. Então, é isso que ela busca, né? Ela busca essa entrega na dança, essa perfeição, essa fluidez. Só que também a gente pode considerar a perfeição como um simbolismo de ela conseguir integrar essas duas partes que ela está precisando tanto, né? Já que a mãe sufoca ela demais, ela precisa desenvolver essa outra habilidade dela, então a perfeição seria também essa busca, essa integração entre o cisne branco e o cisne negro. Foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não deixem de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um comentário e me seguir nas redes sociais. Muito obrigada!